Olá, seja bem-vindo à sua aula. Eu sou Ana Clara Silveira, professora, sou jornalista e também especialista em Libras. E a gente vai conhecer alguns conceitos que são muito importantes para o seu aprendizado. Olha só, tem muita gente que confunde surdo com deficiente auditivo. E por incrível que pareça, eles são diferentes, né? A surdez, que é a condição de não audição, ela tem muito a ver também com a questão da comunidade, da cultura. Então, nem toda pessoa que tem uma deficiência auditiva, ela se considera surdo. Para ser surdo, você precisa ter envolvimento com a comunidade surda, que tem a sua própria língua, a sua cultura, os seus costumes. Então não fique você pensando que tal pessoa perdeu ali parte da audição, ela é surda. Para ser surdo, precisa se considerar parte da comunidade surda. Então tem várias coisas que a gente percebe que existem pensamentos aí coletivos comuns que são compartilhados e que não necessariamente eles estão corretos. Então fica ligadinho aí que a gente vai desmistificar alguns conceitos para você avançar na sua aprendizagem, tá bom? Primeiro, entendendo a Libras. Você já se perguntou o que é Libras? A gente escuta por aí, né? Libras é isso, Libras é aquilo, mas aqui vão algumas perguntas que são bem frequentes. Primeiro, a Libras é uma língua? A resposta é sim. Libras, na verdade, é uma sigla, tá? Que significa Língua Brasileira de Sinais. Libras, né? Língua Brasileira de Sinais. Se ela é uma língua, significa que ela tem gramática, grupo falante, a sua própria estrutura, a sua forma de organização. Ela não é um conjunto aleatório de sinais que você vai encontrar por aí e vai, inclusive, entender se você não tiver conhecimento da língua. Uma outra pergunta bem frequente é se a Libras é universal. Como eu já expliquei aqui bem rapidinho, é língua brasileira de sinais. Então, se você vai em um outro país, você não vai conseguir se comunicar em Libras. É claro que existem alguns sinais que são parecidos. Então, vamos colocar aqui numa língua que você conhece, que é o português. Se você fala português na Espanha, pode ser que em algum momento você, como falante, entenda e até consiga se comunicar com alguém porque tem algumas palavras que são semelhantes, mas não são todas as palavras. Então, a Libras é uma língua diferente de outras línguas de sinais. Vou citar algumas, né? A gente tem a ASL, que é a American Sign Language, que é a língua americana de sinais. E a gente tem também a língua francesa de sinais, né? A LFS. E a língua francesa de sinais, por incrível que pareça, ela tem muito mais similaridade com a Libras do que outras línguas. O que explica isso é que a Libras, ela teve origem, grande parte, por influência de um francês que veio aqui para o Brasil, lá na época do Dom Pedro II, e ele ajudou a fundar o Instituto INES. Então, como esse francês estava aqui, muitos sinais da língua brasileira de sinais têm origem francesa, bem curioso, né? Outra pergunta comum é, todo surdo é mudo? Cuidado, você não pode mais cometer o erro de falar surdo-mudo, isso não existe, tá? O surdo, ele tem total capacidade de vocalização. O que acontece é, como ele não escuta, ele acaba não falando, mas ele não é mudo, ele é surdo, ele não escuta. Captou bem? Essa informação ela é bem importante. Então, se você escutar alguém falando aí surdo-mudo, você já vai lá com um jeitinho, já dá uma corrigida nessa pessoa para não cometer mais esse erro. Um outro ponto muito importante é que a gente vai caminhar por alguns temas que são bem importantes para você se familiarizar com a Libras. Primeiro, a gente vai introduzir ali a surdez, o que é a surdez. O Brasil já tem uma legislação muito forte com relação a Libras também, que é muito importante que você aprenda, entenda. Então, nós já temos uma legislação que qualifica Libras como um meio de comunicação oficial dos surdos aqui no Brasil, que totalizam aí, em média, 10 milhões de pessoas. Então, é um grupo bem expressivo. A gente também vai entender a imersão na segunda língua. A Libras, ela é a primeira língua dos surdos, mas ela pode ser a segunda língua, por exemplo, de um ouvinte que fala português ou que fala um outro idioma. É importante também que você entenda, aprenda sobre a produção cultural dos surdos. Como eu comentei ali no início da nossa aula, o surdo ele faz parte de uma comunidade, a comunidade surda. Isso significa que ele produz também culturalmente alguns elementos. Então, a gente tem literatura surda, a gente tem poesia surda, a gente tem peças teatrais produzidas pelos surdos, e tudo isso é muito importante para você entender e valorizar, inclusive, a Libras e essa comunidade. E é super importante também que a gente fale sobre inclusão e diversidade. Inclusão não é você colocar a pessoa ali pertinho, de qualquer maneira, não. É você dar todas as condições
para que em um meio em que o surdo esteja, ele consiga se sentir totalmente capaz de fazer tudo sozinho e de forma independente. E assim a gente consegue trabalhar a diversidade. Todo mundo é diferente, né? Você sabe disso. E o surdo, ele tem uma condição de diferença, mas isso não significa que ele deve ficar à parte, excluído. Combinado? É importante também que você aprenda um pouco de Libras na prática. Então, a gente vai caminhar pelas expressões faciais, que há quem diga por aí que corresponde até a 50% ou mais da conversa do diálogo em Libras. Você vai aprender a usar as suas mãos. Você vai aprender alguns sinais também iniciais para sua conversação, né? Sinais básicos. Alguns você vai descobrir que você já sabe. Tem vários sinais que você sabe, mas que talvez você não esteja associando a Libras especificamente. Um outro estudo bem interessante é o estudo dos classificadores em Libras, que, resumindo aqui para você, é como se fosse um adjetivo, é uma forma de você qualificar um determinado sinal. Você também vai entender onde o intérprete pode atuar e como que ele vai ter qualificação suficiente para atuar nesses lugares. E aí, por fim, a gente vai dar uma colher de chá para você entender como que faz a interpretação de músicas e de poesias. Bem legal, né? E antes da gente finalizar, eu sei que você está curioso, querendo aprender sinais, então a gente vai dar uma colher de chá e aprender o alfabeto em Libras. Bem rapidinho, depois você fica aí correndo pelo vídeo, indo e voltando, para aprender os sinais do seu nome, tá bom? Vamos lá? Olha só, coloca a mãozinha assim na frente. Pode ir pausando, tudo bem, eu espero. Coloca a mão assim para frente. Agora a gente vai aprender o A. Você vai fechar os 4 dedinhos aqui, ó, para baixo e deixa esse dedinho aqui feliz sozinho. Esse é o A, certo? Agora a gente vai fazer o B. Levanta a mão de novo. A gente sempre vai voltar para essa posição aqui inicial para ficar fácil de você entender. O B, você juntou os dedinhos e você vai juntar agora esse que estava aqui sozinho, ó, coloca bem juntinho. B. O C, ele é bem parecido com o C que você escreve aí na realidade, né? Então, você vai fazer o C desse jeitinho, ó. Colocou a mão assim, virou C. O D, talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade, ó. Voltamos a mão, a gente vai juntar esses 3 dedinhos com esse dedo que tá aqui, com o dedão. Juntou e esse aqui fica em pezinho. Lembra um D, pra mim lembra um D, né? Olha só. D, o E voltou, faz assim, E, juntou aqui. E, o F voltou, os 3 dedinhos aqui para cima, esse vai descer, o indicador vai descer, e o polegar vai juntar aqui, ó, F de fora. Lembra disso, F de fora, então vai colar por fora. Agora, G, né? G de gato. Você volta a mão, vou descer esses 3 dedos, esse aqui fica em pé e esse fica juntinho. G. Agora a gente vai aprender o H. Ó, H, vou descer esses 2, vou juntar o polegar com esse aqui do meio, e o H tem um movimento, ó, H. H, certo? O I, voltei a mão, o I, ele lembra um I mesmo, fica só o pequenininho aqui. O J, você deixa assim e você vai fazer, ó, J. O K, voltei a mão, você vai descer esses 2 dedinhos, juntar esse daqui, ó, e esse tem um movimento também que é para cima, ó, K, certo? O L, lembra bem um L também, voltei a mão, L. O M, tem 3 perninhas, né? E a gente escreve, então, juntei aqui e desci. 3 perninhas, o N, tirei uma perninha, N. O O, também é bem fácil, ó, O. P, o P você vai fazer assim, ó, voltei a mão. Você já fez essa configuração em algum momento, tá? Vou descer aqui, ó, juntei o polegar com o dedo do meio e o P eu vou fazer para baixo. P. P. Certo? O Q você vai fazer lá o G de gato, ó, mas é para baixo. Q. O R, você voltou a mão, cruza os dedinhos. R. O S, você vai fechar toda a mão e botar o polegar aqui na frente, ó. A, o S é aqui na frente, S. O T, você lembra que eu falei do F de fora? O T, você vai deixar para dentro agora, é a mesma configuração de mãos. Deixei os 3 aqui em cima, desci o indicador e coloco o polegar por dentro. T.
O U, lembro um também, ó. Voltei. U, V, abri. Esse eu vou fazer em seguida, não vou voltar a mão não, que fica mais fácil. O W. O X, você vai voltar aqui e vai fazer um ganchinho. E vai puxar ele para baixo. A gente tem algumas variações regionais, isso é super normal. Então, tem alguns lugares do Brasil que você vai puxar assim, alguns lugares que você vai puxar a gavetinha, mas no geral vamos puxar para baixo, tá bom? Descobre aí como que é na sua região. X. O Y, voltei aqui. Lembra bem o Y também, ó, desenho. E esse é o Z de zorro. Z de zorro, você não vai esquecer mais. Agora eu vou fazer o meu nome e você vai aprender. Vai aprender o meu primeiro, depois você faz o seu, tá bom? Olha só, o meu nome é Ana, vou fazer devagar, espacinho, Clara. Vou fazer bem rápido agora, tá bom? Ó. Deu para entender? Se não deu, coloca aí lentinho para você aprender. Mas agora eu quero que você faça isso com o seu nome. Então, vai voltando aí, assistindo as letras certinho, letra por letra, e aí você vai conseguir fazer, tá bom? Mas assim, deu para ficar curioso com a Libras? Bastante. É uma língua super interessante, a gente vai caminhar bastante com ela, vai ser bem legal. Então, fica junto, a gente vai se ver mais vezes. Até a próxima, hein? Tchau, tchau!